Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Júlio Casares abriu o jogo, né? Revelou a atual dívida do São Paulo. E o Rafinha e o Luiz Gustavo vai renovar ou não? E vamos ver a provável escalação do São Paulo, né, para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. O São Paulo voltando a jogar no Morumbi depois de muito tempo. E tem titular que pode ser baixa, né, para esse jogo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bora de informação importante sobre o São Paulo. Estava lendo antes de gravar esse vídeo que Luiz Gustavo está perto de renovar seu contrato com o Tricolor. O que eu fiz? Mandei mensagem para uma pessoa super importante do São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação e a resposta é super importante. Abre aspas para essa minha fonte: só falaremos com atletas sobre renovações depois do fim da temporada, fecha aspas. Eu perguntei se esse raciocínio valia apenas para o Luiz Gustavo ou também para o Rafinha. E essa pessoa do São Paulo afirmou que vale para todos os atletas. O Tricolor decidiu suspender qualquer tipo de negociação de renovação de contrato. No momento, a única exceção é o Henrique Carmo, o atacante da base que tem 17 anos de idade. O Tricolor tenta se apressar para renovar esse contrato. Confesso que fiquei surpreso com a notícia. Imaginava que o São Paulo fosse tentar renovar o mais rápido possível com o Luiz Gustavo. O Luiz e o Rafinha têm contrato até 31 de dezembro e vivem em situações diferentes. O Luiz Gustavo tem 41 jogos na atual temporada, 4 gols, titular absoluto, foi inclusive dele o primeiro gol na vitória contra o Bahia. Já o Rafinha, que tem 39 anos, é 2 anos mais velho do que o Luiz Gustavo, não consegue jogar com tanta frequência. 20 partidas na temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Não é titular desde 5 de outubro contra o Cuiabá. Contra Vasco e Criciúma ele nem sequer saiu do banco de reservas, diante do Bahia entrou a 9 minutos do fim. Se eu sou dirigente do São Paulo, sugeriria uma renovação de contrato para o Luiz Gustavo e abriria a mão da permanência do Rafinha. Mas, a julgar por essa decisão do São Paulo de adiar as renovações de contrato, não vou ficar surpreso se o Tricolor abrir mão de ambos. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre essa situação, beleza? Preciso te atualizar agora sobre as dívidas do São Paulo. O presidente Júlio Casares participou de um podcast, o podcast GoWare, e falou a respeito das dificuldades financeiras do Tricolor e abriu para uma série de números. Abre aspas para o presidente: nossa dívida hoje é de em torno de 700 milhões de reais. Claro que é alta, mas quando você fala do potencial de faturamento anual, ela mostra que dá para ser equacionado. São Paulo tem faturado em média 700 milhões de reais, ou seja, a dívida do São Paulo equivale a um ano de faturamento. O presidente completou da seguinte maneira, abre aspas: para girar a máquina toda, o São Paulo tem de faturar cerca de 750 milhões de reais todos os anos. Só que os clubes hoje fecham essa conta vendendo atletas e eu, em 2023, se fizesse isso, teria uma chance quase zero de ser campeão. Na temporada passada, o Júlio não vendeu jogadores e conseguiu o título da Copa do Brasil. O presidente completa: se não vender um atleta por ano, no mínimo, a conta não fecha. Por isso a nossa conta não fechou no início do ano, mas tínhamos que buscar uma conquista importante, que era a Copa do Brasil. E ele completa: era o único campeonato que não tinha na nossa galeria e agora estamos trabalhando mais, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para você é: que avaliação você faz do trabalho do presidente Júlio Casares? Tanto dentro de campo quanto na questão financeira. Já uso espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Calleri, ele não marca um gol pelo São Paulo no Brasileirão desde agosto, né? Desde o dia 3, e mesmo assim ele vem tendo sequência como titular e tal. É um cara muito querido, né, pelo Zubeldia por causa dessa. Você tira o Calleri e coloca quem? Exatamente, é o André Silva, que é o reserva dele. É um cara que tem 6 gols em 37 jogos pelo São Paulo, muito pouco. É bem verdade que tecnicamente ele entrega e tal, mas gol, que é aquilo que o atacante tem que fazer, às vezes ele fica devendo um pouquinho. E o Calleri é o vice-artilheiro do São Paulo nesse ano. O que não falta ao Calleri é entrega. É claro que gols são fundamentais. E na Libertadores ele fez gols recentemente contra o Botafogo, levou a decisão para os pênaltis. E quando não vai bem, chama a responsabilidade. Nos jogos da Libertadores que ele perdeu o pênalti, ele foi lá, deu a cara a tapa. Tem uma identidade. O Calleri é engraçado, porque na zona mista ele só fala quando o time joga mal. Olha, tá vendo? Quando ele não faz gol, quando ele perde gol. Quando ele vai bem, aí ele não fala, porque é um jogador que tem personalidade. Porque as pessoas vão falar por si. Sabe. É isso aí. Exato. Então, Parabéns, Calleri. O Calleri, ele é um cara que é muito identificado. Tem meu respeito, tem meu respeito. Também. A gente continua falando do São Paulo, Zé. Pois é, o São Paulo que faria, já posso dizer assim, uma pré-temporada lá na Flórida, né? Não nos vai Estados mais? Unidos. Por enquanto não vai mais.
porque a CBF está tentando alterar o calendário de 2025, né? Então ela vai ter o Super Mundial lá no meio do ano, a CBF quer dar um tempo para os clubes não jogarem aqui no Brasil, porque alguns clubes brasileiros estarão lá nos Estados Unidos. Ela quer começar, desculpa, Michele, ela quer começar, ela quer começar o brasileiro ainda com os regionais em andamento, é isso? Ela quer início da temporada não muda. O início da temporada vai mudar. O regional vai começar, o campeonato regional vai começar no dia 12 de janeiro. De janeiro. Essa é a ideia da CBF nesse primeiro momento. E aí o Campeonato Brasileiro viria para março. Também, seria puxado. E ela pode, aí lá no meio do ano ela pode mudar agora com férias marcadas dos jogadores. Pois ela mas pode aí, mudar sem o aval das federações que já se programaram. Essa que é a conversa. Ela quer jogar essas férias que os jogadores teriam agora em janeiro, lá pro meio do ano, quando vai ter o Super Mundial. O Palmeiras já está, o Flamengo já está, o campeão da Libertadores esse ano estará, o Fluminense já está. Então, com isso, o São Paulo, que tinha uma viagem lá para a Flórida entre os dias 8 e 23 de janeiro, o São Paulo agora não irá para a Flórida, porque tem que jogar o Campeonato Paulista aqui. E aí a gente ficou lá na redação. Ia ser muito tempo, de 8 a 23. São 15 dias, né? O Paulista começaria quando? Dia 12. Não, mas começaria, o normal seria começar quando? Seria lá pro fim de janeiro, 25. Vai antecipar em 2 semanas. Vai antecipar em 2 semanas. E aí o que acontece? O São Paulo iria lá pra Flórida. Só que com o Campeonato Paulista, a gente estava discutindo aqui na redação a possibilidade de o São Paulo colocar, por exemplo, um time sub-20, um time reserva. E o regulamento do Campeonato Paulista não permite isso. Eu fui checar, conversei, tem uma cláusula lá que não permite que os times coloquem mais de 7 jogadores sub-20 no seu time titular para jogar o Campeonato Paulista. Então, assim, São Paulo não poderia colocar um reserva para ir com o time titular lá para Flórida. Uma coisa, você parar o futebol, eu acho que tem que parar em data FIFA e tal, mas você parar por um período tão longo numa Copa do Mundo. Agora, para esse Mundial da FIFA... Mas dura quanto tempo esse Mundial? Um mês. É um mês, é igual uma Copa do Mundo. Imagina, um mês com 4 equipes só no futebol brasileiro jogando. E vai ser nos Estados Unidos também. Eu acho que a coisa não vai funcionar, não. Me desagrada isso. Me desagrada, você para... Tecnicamente, você fala, tudo bem, quando voltar, tá todo mundo jogando aqui. Todo ano vai ser isso? Não, esse Super Mundial, ele não vai ser... A cada 2 anos, né? Não vai ser todo ano, não. Mas vai ter uma periodicidade. E outra coisa, nem sei se esse Mundial ainda vai realmente acontecer. Os times europeus são totalmente contra, sabe? Esse Mundial, justamente só porque falta tá lá no aqui meio no Brasil ceder a essa pressão da FIFA e depois não ter o Mundial e ainda mexer no nosso calendário. Né? Acho que sem ter certeza, eu seguiria, vamos ver, talvez no outro Mundial. O problema é que o São Paulo já tinha vendido pacotes para os torcedores irem lá para a Flórida. O São Paulo ia ganhar dinheiro com essa ida lá para a Flórida, porque o São Paulo foi convidado. Isso não é profissionalismo, né? Para participar. Outros clubes brasileiros também iriam para lá. Então, assim, cada caso é um caso, mas o caso do São Paulo Uma pergunta, há quanto tempo sabe que já vai ter esse Mundial? Só agora que resolveram fazer isso? Pois é, falta de planejamento, né? Então vamos comentar sobre esses assuntos, pessoal. Sobre o Luiz Gustavo e o Rafinha, já falei alguns vídeos atrás, eu não renovaria, né, com nenhum dos dois. De volante mesmo, ano que vem vai ter o Alisson, né, e o Pablo Maia, que deve voltar. Vai ter o Bobadilla, né? Vai ter o Marcos Antônio, o Marcos Antônio está por empréstimo, né? Tá no meio do ano, mas tem. Tem o Lisieiro, né? Que o São Paulo também está tentando renovar, então já são 5, né? Tem alguns da base. O São Paulo pode trazer alguns jovens jogadores promessa, né, pessoal? Em vez de manter o Luiz Gustavo, por mais que o Luiz Gustavo jogou muito esse ano, mas ele não deve ser titular ano que vem, né? Tem o Pablo Maia, tem o Alisson, então a dupla titular aí. Então, eu não renovaria, na minha opinião, eu trazia alguém jovem, né, para compor o elenco, alguma promessa barato, né, que vem da Série B, só para compor o elenco. O São Paulo foi assim no passado, né, quando o São Paulo trouxe o Josué, trouxe o Mineiro, e não pode abrir mão disso, né, de trazer jovens jogadores e promessa para manter um veterano. E em relação ao Rafinha, o São Paulo também tem o Igor Vinícius, né, tem o Moreira. Então eu manteria o Rafinha, por mais que todos os jogadores só vivem lesionado, mas o São Paulo precisa de um lateral titular absoluto, né, pessoal, para disputar aí com o Vinícius, mas para ser titular. Então eu não renovaria com o Rafinha, pegaria essa grana do salário do Rafinha e investia num jogador, né, pessoal? Tem alguns jogadores aí que dá o São Paulo trazer, né, que esteja em fim de contrato, ou investe pouco, né, até porque o São Paulo deve
investir pouco ano que vem. Então, mas eu não renovaria com nenhum dos dois, nem o Rafinha e nem o Luiz Gustavo. Em relação à dívida do São Paulo, né, pessoal, beirando aí os 700 milhões, muito disso foi porque assim, o São Paulo não vendeu o jogador, né? Como disse em alguns vídeos atrás também, o São Paulo, vários jogadores que o São Paulo ia vender machucou, né? O Nestor mesmo já era para ter sido vendido depois da temporada do ano passado, né, que fez gol na final da Copa do Brasil, mas ele se lesionou logo após, né? São Paulo então não vendeu o Nestor e esse ano provavelmente ia vender o Pablo Maia, né? E o Pablo Maia então se lesionou também, ficou de fora. Então vários jogadores do São Paulo que começa a se destacar, sofre alguma lesão grave e a bola da vez agora é o William Gomes, né? O jovem jogador William Gomes, que o Zubeldia não dá oportunidade, né, galera? Eu não sei porquê. Eu acho que se o William Gomes tiver uma sequência aí, é um jogador muito promissor e ele insiste no Luciano, então fica complicado. Então o William Gomes deve ser a próxima aí, jogador que o São Paulo deve receber algumas propostas, né, na próxima janela de transferência. Em relação ao Caleri, pessoal, alguns torcedores podem estar criticando o Caleri, né, mas eu vejo que ele se abateu muito, né, depois de perder a Libertadores, por mais que ele já não tenha sido tão bom na Libertadores, mas na minha opinião o Caleri tem muitos créditos, né, pessoal? O jogador que tem mais raça aí no time do São Paulo, apesar de ultimamente estar numa seca de gols, mas se tira o Caleri vai colocar quem também, pessoal? O André Silva. O André Silva, que na minha opinião foi um erro o São Paulo ter trazido ele, quase 20 milhões de reais, um investimento horrível na minha opinião, por mais que faz alguns gols, né, mas para quase 20 milhões o André Silva, na minha opinião, não valeria. Vai tirar quem? Tirar o Caleri e colocar o André Silva, então não faz muito sentido. E é difícil trazer algum centroavante, né? E eu acredito muito se o Caleri tivesse num time que ele tivesse mais oportunidades, né? Que a bola chegasse mais, ele faria muito mais gols. Você pode ver no jogo do São Paulo que é difícil a bola chegar no Caleri. Claro, aquele jogo contra o Botafogo mesmo, ele perdeu alguns gols ali que ele não costumava perder, né? Então, quando essas poucas bolas que chegam, quando chega ele tem que matar, né? Mas, na minha opinião, eu manteria o Caleri, né, no time titular. Acredito muito se o São Paulo começar a usar pontas, né, de um lado e de outro, tipo o William Gomes de um lado e o Ferreirinha de outro, começa a chegar mais bola para ele, né? Ou meia criativo, um meia que o São Paulo precisa trazer um meia, na minha opinião, tirar o Luciano, já que ele não usa o Lucas no meio. Trazer algum meia, né, pessoal, com passes decisivos ali. O Luciano praticamente não faz muito isso, então a bola chega pouca bola pro Caleri. Então, na minha opinião, antes da gente começar a criticar o Caleri, tem que ver quantas bolas chega para ele, ver o meio-campo do São Paulo, né, que quase nunca consegue colocar uma bola, porque o Luciano não é meia, né, pessoal? No momento o Luciano não é meia, o Luciano não é atacante, o Luciano não é volante, o Luciano não é ponta, o Luciano não é nada, na minha opinião. Claro que ele faz alguns gols decisivos, mas o Luciano tem que ser reserva, né? Bom, na minha opinião, sei que muitos torcedores gostam dele, e até pelo passado que ele jogou muito, mas se o Zubeldia continuar mantendo o Luciano, eu acredito, não agora, né? Mas no futuro ele pode morrer abraçado aí com o Luciano. E em relação ao Paulistão, né, pessoal, que pode começar aí mais cedo, o São Paulo então pode anular, né, sua pré-temporada nos Estados Unidos. Então, eu não gostei muito, né, galera? Até porque ficar um mês parado depois do campeonato para o Mundial de Clubes não faz muito sentido. Então, até porque os jogadores vão sair de férias, né? Depois volta e tem uma pré-temporada. E se acaso confirmar, né, que o Paulistão pode começar aí no dia 12 de janeiro já, vai mudar muita coisa, né? Então, eu não gosto muito dessa ideia. Acredito que não sei se vai vingar isso, né? Até porque o Mundial... para os clubes brasileiros também é quase impossível ganhar esse Mundial, então praticamente vai lá só para... Ainda sem o São Paulo ainda, né, pessoal, que não vai estar nesse Mundial. Então não faz muito sentido antecipar, até porque a pré-temporada é muito importante, né, para os clubes, e a gente não sabe ainda se o São Paulo vai estar na fase de grupos da Libertadores ou na pré-Libertadores, que já começa em fevereiro, né? Então é muito importante o São Paulo fazer uma boa pré-temporada, porque senão já foi para se classificar apenas para pré-Libertadores já sair fora. Se eu não me engano, não classifica nem para a Sul-Americana, então a temporada do São Paulo já fica comprometida, né? Se acaso for para pré-temporada e for eliminado.
Então, na minha opinião, não faz muito sentido antecipar. Então vamos acompanhar para ver se isso vai se confirmar, né? Se já vai começar em janeiro aí o Paulistão. E o São Paulo pretende renovar o contrato de Henrique Carmo na próxima semana. O atacante, que completa 18 anos no próximo sábado, dia 9 de novembro, tem vínculo só até o fim de 2025 e tem recebido uma atenção especial da diretoria, que não quer correr o risco, né, de perdê-lo. A tendência é que, assim como ocorreu com o William Gomes, o contrato seja válido até 2028. O Carlos Belmonte, né, diretor, comentou sobre isso. Então, abre aspas aí para ele. Henrique está muito próximo, a gente tem conversado bastante com os empresários dele. Acredito que para a próxima semana, talvez, a gente já tenha uma novidade com relação ao contrato dele. Avançaram muito as negociações, tem ido em bom tom, nunca teve nada de risco de saída. Na próxima semana a gente deve renovar com ele. Então, o São Paulo tenta aí fechar a renovação, né, pessoal, com o atacante Henrique. Espero que não seja mais um Wellington da vida, né, que fica conversando, até porque quando for para o último ano de contrato fica difícil renovar. Sobre o Wellington mesmo, muitos falam que ele tem que sair mesmo, que o São Paulo não poderia renovar, mas eu não vejo assim. Eu vejo que por mais que o jogador receba um salário maior, né, para renovar, um jovem jogador, faz sentido, porque o jogador deve receber algumas propostas, né, e logo ser vendido. Então o São Paulo faz bem, né, às vezes subir o salário do jogador para tentar renovar se for uma grande promessa, né, porque muito provavelmente deve ser vendido em breve. E querendo ou não, né, pessoal, o que muito mantém os clubes aí a não ficar muito no prejuízo é a venda de jogador. Então o São Paulo deve precisar muito vender jogador no ano que vem. Então faz bem o tricolor, né, em tentar renovar logo aí com o jogador para não perder, igual perdeu muitos, né, pessoal? O Militão mesmo, que o São Paulo pegou uma pequena quantia, né, porque ele estava em fim de contrato. Então vários jogadores do São Paulo, né, que saiu quase em fim de contrato. Então o São Paulo faz bem e não cometer mais esses erros. E o zagueiro Arboleda virou dúvida no São Paulo para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Durante o treino, né, da manhã desta quinta-feira, na representação do elenco, depois da vitória contra o Bahia, o equatoriano levou uma pancada na perna direita e já iniciou o tratamento. Outra preocupação, né, para o treinador Zubeldia é o lateral esquerdo Wellington, que trata um edema na coxa esquerda. A tendência é que Jamal Lewis siga como titular. Recuperado de uma lesão na clavícula, né, o reserva Patrick Lanza já tem treinado com o elenco, mas ainda não deve ter chance como titular. Então, provavelmente o Arboleda vai estar fora, né, pessoal, desse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. E uma provável escalação para esse jogo de amanhã deve ter Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco, Jamal Lewis, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Então essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Então esse jogo de amanhã do São Paulo é muito importante. Depois da vitória do Flamengo, né? O Flamengo está na quarta colocação, foi a 58 pontos. Em quinto está o Internacional com 56 e o São Paulo em sexto com 54. É muito importante o São Paulo tentar passar o Inter, né, pessoal? Até porque se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, né, por exemplo, e o Botafogo não ganhar a Libertadores, deve virar só o G5, né, para fase direto para a fase de grupos da Libertadores. Então é muito importante o São Paulo tentar buscar a quinta colocação, então está a 2 pontos aí do Internacional. Então é muito importante esse jogo de amanhã. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.